E nessa noite nós estamos encerrando, então, essa série de mensagens sobre visão, né? Ao longo desse mês de maio, você ouviu desse púlpito aqui, desse altar, mensagens relacionadas sobre visão, né? O nosso pastor ministrou sobre ativar a visão, falou também sobre a questão da restauração da visão, falou sobre a visão de Deus para a nossa vida, a visão de Deus para nós em relação ao corpo de Cristo. Enfim, nesse mês de maio, aos domingos, tanto pela manhã quanto à noite, nós somos ministrados por isso, nós somos impactados por isso. Quem foi impactado aqui esse mês de maio pelas mensagens? Levante sua mão, por favor. Não deixe isso se perder na sua vida. A visão que Deus quer dar para você é algo que perdura. E eu quero encerrar essa série de mensagens nessa noite, falando da visão de Deus para a sua vida, ou seja, é hora de você assumir a visão que Deus tem para a sua vida. Nós chegamos no final desse mês, no final dessa série, e agora é hora de nós assumirmos essa visão, assumirmos a visão que Deus tem para nós. Diga comigo, agora é hora de eu assumir a visão de Deus para a minha vida. E qual é a visão de Deus para a sua vida? É o tema dessa mensagem. Visão de conquista. Diga comigo, visão de conquista. Amém? Deus tem uma visão de conquista para você. Deus tem uma visão de conquista para a sua história. Por isso, abra comigo no livro de Números, um texto muito conhecido, né? Capítulo 13. Números, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 25. Números 13, a partir do verso 25. E aí nós vamos entrar no 14 também, tá? E peço, por favor, que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos percorrer aqui alguns versículos chaves, importantes. E de alguns versículos, assim, do mesmo versículo, nós vamos tirar alguns princípios diferentes, tá bom? Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Capítulo 14. E naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. E todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Verso 6. E Josué, filho de Num,
E Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, queremos te agradecer por esse ambiente espiritual, por essa liberdade que temos nesse lugar, e porque o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, ó Deus, desde já, por tudo aquilo que o Senhor fez nesse mês de maio sobre a nossa vida, ainda vai fazer nesses últimos dias. Nós queremos te louvar e agradecer o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia. Obrigado, ó Deus, pela semana de crescimento que nós teremos nessa semana, de uma forma especial. Te agradecemos, Senhor, e bendizemos o teu nome. E que o nosso coração seja como uma terra boa, fértil, Senhor, e que a tua palavra gere frutos na nossa vida, a 100 por 1. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua visão de futuro? Pense aí, alguns segundinhos. Qual é a sua visão de futuro? Que sonhos você carrega no seu coração que ainda não aconteceram? Você se vê vivendo essa realidade futura? Sim ou não? Você se vê vivendo esses sonhos que você carrega no seu coração que ainda não fazem parte da sua realidade natural? Irmãos, a visão vem antes da realização. Diga comigo, a visão vem antes da realização. A visão é que nos move. A visão move a nossa vida. Quem tem visão se move. A visão nos leva adiante, nos leva a caminhar na direção de um objetivo. A verdade é que ela não existe concretamente. Ok? Quando falamos de uma visão futura, quando falamos de algo que está ainda para ser gerado na nossa história, na nossa realidade, nós não estamos falando, obviamente, de algo concreto, de algo que já estamos vivendo. Nós estamos falando de algo que ainda não foi realizado. Por isso que, por exemplo, quando uma pessoa está num processo de depressão, e ela não quer comer, e ela não quer estudar, e ela não quer nem sequer se levantar para trabalhar, se levantar para tomar banho, nem sequer se levantar da cama. Ela está com a sua visão de vida afetada. Não é pecado, não é falta de fé, não é falta de oração, é visão de vida afetada. A visão dela está afetada. Ela não encontra sentido para a sua vida. Por isso ela não quer viver. Por isso ela não quer levantar da sua cama. Por isso ela não quer viver aquele dia. Porque para ela não tem sentido aquele dia. Pesquisando sobre esse tema de suicídio, nós descobrimos que a grande parte, a maioria, 90%, daqueles que atentam contra a sua própria vida tem um fundo de doença emocional. 90% tem um fundo de doença emocional. E desses 90%, a maioria, um estado de depressão. Para você ter noção o quanto é importante o que nós vamos fazer aqui na quarta-feira, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Então, só nessa introdução aqui, já algumas pessoas se mataram no mundo. São mais de 800 mil pessoas no ano inteiro, no mundo inteiro, que morrem por conta do suicídio. E o estado de depressão, muitas vezes, nesse estado de depressão, a pessoa tem a sua visão afetada, ela perdeu a esperança de um futuro. Por isso que muitas vezes ela se vê como alguém que não sai do lugar. Por isso ela se vê muitas vezes como alguém que não consegue viver o que ela projetou viver, não tem forças para isso. E quando nós falamos de visão de conquista, nós estamos falando de um futuro.
Nós estamos falando de uma nova realidade. Nós estamos falando dos sonhos de Deus para a nossa vida. Você crê que Deus tem sonhos para a sua vida? Crê ou não crê, irmão? Deus tem sonhos para a sua vida. Há sonhos de Deus para a sua história que ainda não se realizaram. Há sonhos de Deus para a sua família que ainda não se realizou, que ainda não se concretizou. Há uma realidade sobrenatural que você ainda não viveu. E a sua visão, a visão que você tem disso, é fundamental para você viver esta nova realidade. Então, quando nós falamos de futuro, nós falamos dessa nova realidade, nós falamos de algo que ainda não existe, de algo que nós muitas vezes não enxergamos, mas que podemos ver pelos olhos da fé, de uma nova realidade, de uma nova promessa, de um novo momento. Agora, existem também muitas pessoas que não estão num estado de depressão, mas que também não veem nada. Existem muitas pessoas que não estão doentes nas suas emoções, mas que mesmo assim não veem, que têm dificuldade de desenvolver uma visão de conquista, de futuro da sua vida, que têm dificuldade de assumir a visão de Deus para a sua história. Há muitas pessoas, e olha, eu estou falando um dado, ok? Um dado, estou lançando um dado aqui. Há muitas pessoas que passaram por essa igreja nesse mês de maio, e ao final do mês de maio vão continuar não vendo nada. E que em nome de Jesus, se isso ainda faz parte da sua realidade, nessa noite você vai sair daqui vendo tudo, em nome de Jesus. Mas a verdade é que muitas vezes, muitas pessoas não são doentes, não têm problemas na sua visão, não têm problemas na sua alma, mas ainda assim não veem, não têm essa visão de futuro, de conquista. Porque são tomados pela visão, muitas vezes, do medo, da escassez, da autocomiseração. São tomados pela visão do pessimismo, da incredulidade, e não veem nada. São tomados pela visão da insatisfação. E deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor. Não confunda a insatisfação com inconformidade. Não confunda insatisfação com não acomodação. Para mim, na minha opinião, insatisfação é pecado. Inconformidade é o que Deus quer para nós. Ok? Inconformidade é você não estar acomodado, é não se acomodar diante da sua realidade. Insatisfação é você não ver o que Deus já está te dando. Por que o povo morre no deserto? Por insatisfação. E a insatisfação levou aquele povo à acomodação. Porque eles queriam tudo prontinho, eles queriam tudo do jeito deles. Eles estavam acomodados nas suas próprias vontades. Mas qual foi o pecado deles? A insatisfação. Deus mandava o maná, eles não estavam satisfeitos. Deus mandava a carne, eles não estavam satisfeitos. O tempo todo eles falavam de voltar para o Egito. O tempo todo eles falavam de retroceder. O tempo todo eles falavam de voltar à sua antiga vida. Irmãos, Deus tem um negócio com a insatisfação, hein? Cuidado com isso. O povo não viveu promessa por insatisfação. Então viva uma vida satisfeita. Viva uma vida satisfeita no Senhor, naquilo que Ele já tem te dado. Há provisão para você todos os dias. Há maná de Deus para você todos os dias. Celebre e agradeça. Amém, irmãos? Então estamos combinados a partir de agora, né? Não confunda insatisfação com inconformidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas nós aprendemos aqui nesse fim de semana, quem estava aqui sexta-feira? Sexta-feira. Gente, que culto, né? Que palavra. Mexeu com você? Mexeu comigo. E o bispo J.B. Carvalho disse uma coisa que chamou muita atenção. E de alguma maneira essa palavra foi gerada a partir desse incômodo que ele gerou no meu coração. Ele não, né? O Espírito Santo, através da vida dele. Mas ele disse num determinado momento a seguinte frase: você não vê as coisas como são, como elas são. Você vê o mundo como você é. Caramba! Isso entrou assim como uma flecha na minha alma. Você vê o mundo como você é. Então, se você alimenta, por exemplo, a autocomiseração, você vai ver o mundo como você é. No lugar de onde você está. Você vai ser sempre o coitadinho, você vai ser sempre, vai sempre assumir aquele lugar
de que as pessoas precisam ter pena de você, precisam ter piedade de você, tadinho de você, precisam passar a mão na sua cabeça, precisam fazer carinho, porque você é um coitadinho. E sempre as pessoas, se você está nesse lugar, vão estar contra você. Há um complô das pessoas contra a sua vida. Elas querem te derrubar. Elas não olham para você na rua porque alguma coisa elas estão aprontando para você. Porque há uma maneira, uma visão que você vê pela autocomiseração. Existem pessoas que veem o mundo, por exemplo, pelo pensamento da incredulidade. Então, nada dá certo para elas, as coisas não dão certo. Tudo que ela faz, que ela declara, tem a ver com algo que é pessimista, que tem a ver com algo que está totalmente fora do padrão e da vontade de Deus. Então, isso é muito interessante, você vê o mundo como você é. Então, cuidado com a visão que você tem alimentado da sua história. Cuidado com a visão que você tem assumido da sua vida. Cuidado com a visão que você tem assumido da sua realidade. A Bíblia diz que a fé é a certeza do que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. Então é uma convicção de algo que eu não vejo. Em nome de Jesus, que a sua visão seja uma visão de conquista. Em nome de Jesus, que a sua visão não seja uma visão de autocomiseração, não seja uma visão de pena, não seja uma visão de pessimismo, não seja uma visão de derrotismo, que você assuma a visão de Deus para a sua vida e que seja uma visão de conquista. Amém, irmãos? 2 relatórios são apresentados a Moisés. 2. Há pelo menos 2 maneiras de ver as situações da nossa vida. O relatório apresentado pelos 10 e o relatório apresentado pelos 2, pela minoria. A verdade aqui, não são só 2 relatórios, mas são 2 posturas de vida. São 2 maneiras de ver os desafios da vida. Os 10 apresentam um relatório de pessimismo, um relatório de catástrofe, de incredulidade. Eles estavam enxergando, mas não estavam vendo nada. Os 10 chegam a Moisés e eles dizem assim, olha, a terra até que é boazinha, viu? Até boa a terra, tem uns frutos legais. Mas eles gastam a maior parte do tempo falando só das dificuldades, das coisas ruins. Porque o que mais chamou a atenção para eles foram os desafios naquela terra. Enquanto que Josué e Caleb trazem um relatório oposto, contrário. Um relatório de uma visão de conquista, de uma visão de Deus, ou seja, eles assumem a visão que Deus tinha estabelecido para o povo dele no deserto. Eles estavam acampados no deserto de Parã, e ao voltar, então, desses 40 dias de espiar a terra, designados por Moisés, eles então trazem esses 2 relatórios. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns princípios à luz de uma visão de conquista. Porque é hora de nós assumirmos a visão de Deus para a nossa vida, irmãos. É hora de assumirmos a visão de Deus para a nossa vida. É hora de rompermos com qualquer tipo de visão que não é a visão de Deus para a nossa história. Amém, irmãos? Deus tem uma grande visão para você. Deus tem uma visão de conquista para a sua realidade. Isso não é um chavão, isso não é um pensamento positivo, não. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, é fato. Eu não estou saindo daqui, não. Se você for ler o texto, você vai ver que tem 2 relatórios aqui. Então, não estou forçando nada. Eu não estou querendo só que você fique entusiasmado com essa palavra. Eu estou querendo muito mais que você seja impactado pelo poder do Espírito Santo através dessa palavra. Que você não se conforme ou não se acomode com o seu estado de visão ou de ver as coisas. Está difícil, está complicado, está desafiador? Beleza, mas Deus tem uma visão de conquista para você. Deus tem uma visão sobrenatural para você, uma visão que Ele mesmo dá, não é que você gera, mas Ele dá, Ele mostra. Mas você decide a ótica que você olha as situações da sua vida. Qual foi a consequência da opção do povo ir atrás do relatório dos 10? A consequência é que eles não viveriam a promessa. Deus falou o seguinte, beleza, vocês não estão crendo? Estão insatisfeitos?
Então vocês vão ficar rodando aqui agora por 40 anos e não vão viver a promessa que eu tenho para vocês. A promessa é para os seus filhos, a geração de 20 anos para cima vai morrer no deserto. A promessa é para os seus filhos e Josué e Calebe. Irmãos, há uma opção diante de nós. Há uma opção diante de nós. Agora, para toda decisão, há uma consequência. E é interessante, os versos 39 a 45 do capítulo 14, diz que eles mesmo assim tentam invadir lá a terra prometida. Eles vão tentar, falei, olha, caramba, Deus está furioso com a gente, vamos tentar mudar essa história então, vamos tentar fazer algo diferente. E a Bíblia diz que eles fazem uma tentativa, e Moisés os alerta. Moisés diz para eles assim, olha, vocês não vão vencer. E a Bíblia diz que Moisés fica no acampamento com a Arca da Aliança, ou seja, a Arca da Aliança não vai com eles para essa tentativa. E Moisés dá um alerta bem claro para eles, lá no verso 42. Não subam, olha o que Moisés fala, não subam, porque o Senhor não está com vocês. Isso é forte, não é? Sabe o que eu tiro de lição? É que quando eu assumo uma visão pessoal de vida, Deus não está comprometido com os meus desafios. Ele não está comigo. Os lugares que eu vou com as minhas próprias pernas, Deus não está comprometido em estar lá naquele lugar me abençoando. Então, cuidado com a visão que você assume na sua vida. Porque se ela é uma visão pessoal, sua, e não está linkada à visão de Deus para você, meu irmão, minha irmã, Deus não vai te abençoar. Escuta o que eu estou te dizendo. E eu vou dizer bem devagarzinho para você entender. Deus não vai te abençoar. Porque essa é uma visão tua. Não foi uma visão que Ele deu para você. Toda guerra que você enfrenta, que você começa, movido por uma visão tua, você está sozinho nessa. Toda batalha que você começa, movido por uma decisão tua somente, você está sozinho nessa. O Senhor não está com você. Ele vai te receber, Ele vai te acolher, Ele vai estar pronto para te ajudar, mas a batalha tu está sozinho. Porque você entrou nela sozinho. Deus não te pediu para fazer isso. O povo que dá ouvidos aos 10, eles tentam algo sozinhos. E Moisés diz para eles, olha, vocês estão sozinhos. Deus não está com vocês, não subam. E mesmo assim eles sobem. E o que acontece? Eles são perseguidos. Eles perdem a batalha e são perseguidos. Mas como então ser conduzido? Como desenvolver uma visão de conquista? Como assumir a visão de Deus para a nossa história? Como transformar todas as palavras que nós ouvimos aqui ao longo desse mês de maio em decisões para a nossa vida? Como assumir, então, essa vida de visão, uma visão, não uma qualquer visão, mas uma visão de conquista, que é a visão de Deus para a nossa história? Primeiro, decida ver além do que é possível enxergar. Diga comigo, eu preciso decidir ver além do que eu enxergo. Os 10 espias tomaram uma decisão, eles decidiram somente ver o que eles poderiam enxergar. Então eles viram a terra, quando eles vão espionar a terra, eles supervalorizam os limites. É muito interessante isso. Eles supervalorizam os limites, os aspectos negativos. Por exemplo, o verso 31 e 33, olha só. Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Verso 33. Vimos também os gigantes, diante de quem parecíamos gafanhotos. Enquanto Josué e Calebe, eles trazem um relatório completamente diferente, mas da mesma situação. Eles procuram ver além, eles tomam uma decisão. Diante daquela situação, diante daquela realidade, Josué e Calebe decidem ver a conquista, decidem ver além do que os olhos enxergavam. Você está pegando aí? Você está comigo?
Preste atenção. O que os teus olhos naturais estão te mostrando sobre a sua vida hoje? O que você está enxergando no seu trabalho hoje? O que você está enxergando no seu casamento hoje? Sabe por que muita gente se separa hoje em dia? Porque só vê o casamento com os olhos naturais. Porque não entende. Eu costumo dizer, eu tenho uma célula de jovens casais, ontem eu estava falando sobre isso, eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, meu irmão, minha irmã, se você está unido, você não está só unido a alguém, você está unido a um propósito de vida. Se você não entende o propósito, por favor, não casasse. Já casou, agora busca o propósito. É isso aí. Porque Deus não é mentiroso, Deus não se engana. É simples assim. O problema é que nós insistimos em enxergar a realidade da nossa vida com os olhos naturais. Nós não vemos o propósito. No seu trabalho, o que você está enxergando, meu irmão? Na sua igreja, o que você está enxergando? No seu ministério, o que você está enxergando? Às vezes, o que você enxerga não é compatível com aquilo que Deus quer te mostrar. Olha o relatório de Caleb. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomamos posse da terra, é certo que venceremos, é certo que venceremos. Capítulo 14, verso 7 e verso 9, e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Verso 9, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. O relatório é completamente diferente. Por quê? Porque Josué e Caleb tomam uma decisão, eles decidem ver além. Eles não veem só os gigantes, eles não veem só as dificuldades, eles não enxergam só os desafios. Josué e Caleb decidem ver além do que os olhos estavam enxergando. Olhar pela ótica da conquista, meu irmão, minha irmã, é ver cada situação da nossa vida não somente pelo olhar natural, mas é tomar uma decisão. Hoje, o que Deus está te pedindo hoje, nesse lugar? Tome uma decisão de olhar a sua história além do que você está enxergando. Além do que você está enxergando. Tome uma decisão hoje aqui. Senhor, eu decido ver com uma visão sobrenatural. Eu decido ver com uma visão de conquista. Eu decido ver além do que hoje eu estou enxergando. Grave uma coisa no teu coração. Você pode perguntar para mim: como eu faço isso, pastor? Eu te dou duas ações. Primeiro, é um exercício diário. Diga comigo, diário. Todos os dias, você precisa decidir ver além a sua vida. Todos os dias você precisa orar sobre isso. Segundo, diga comigo, é intencional. O que isso quer dizer? Não é natural. Ninguém aqui nasce vendo uma visão de conquista. A visão de conquista, ela é aprendida e ela é intencional. Ou seja, você decide ver. Os seus olhos naturais podem te mostrar uma realidade, mas você decide ver algo além. Os seus olhos naturais podem te mostrar as barreiras, podem te mostrar os desafios, podem te mostrar as incoerências, mas você decide ver. É diferente. E tem uma coisa que é muito especial, irmãos. Sabe o que é? É que Deus nos fez para ver. Podia ouvir pelo menos um amém, né? Deus nos... eu vou tentar de novo, né? Tem alguma coisa que é muito especial, muito especial. Sabe o que é? É que Deus nos fez para ver. Oh, Jesus! Acho que a terceira fica melhor ainda. Tem uma coisa, irmãos, que é muito especial. Muito especial. Sabe o que é? É que Deus nos fez para ver. Caraca! Muito bom. Só que não espera essa terceira vez, não. Já fala na primeira. Deus nos fez para ver, irmãos. Que coisa... Ah, Jesus! Oh, glória a Deus. O povo tá bom, pastor. Que coisa boa essa notícia. Deus não fez você só para enxergar. Entende?
Deus não fez só para você olhar com os olhos naturais, Deus fez você para ter uma nova visão, uma visão de conquista. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Verso 18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então Deus tem algo especial no mundo sobrenatural reservado para você. Nessa noite, decida ver. Eu não sei como é que está a sua casa, como é que está a sua família. Eu não sei como é que está a tua realidade. Eu não sei. Algumas informações tristes chegam para você através da sua visão natural. Mas nessa noite, Deus está dizendo para você que existe uma outra realidade que Ele quer mostrar para você e que você vê a partir de uma decisão de ver, a sua vida a partir de uma outra ótica, de um outro prisma. A partir da ótica dele, do que Ele tem para você. A segunda coisa, então, em primeiro lugar, decida ver além do que os teus olhos podem enxergar. Ajuste sua visão à visão de Deus. Diga comigo, eu preciso ajustar a minha visão. Verso 33 do capítulo 13, os 10 diz assim, ó, vimos também os gigantes. Josué e Calebe, sobre o mesmo fato, sobre a mesma realidade, eles dizem o seguinte, capítulo 14, verso 8 e 9, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós, o Senhor está conosco. Irmãos, é incrível a discrepância de um e outro relatório sobre a mesma situação, sobre o mesmo fato. É incrível a diferença. Os 10, eles decidem excluir Deus da visão deles. Vocês percebem isso? Em nenhum momento os 10 falam da promessa. Em nenhum momento os 10 falam de Deus. Em nenhum momento os 10 falam do que Deus mandou eles fazerem, do que Deus ia entregar para eles. Eles só falam dos gigantes. Aliás, eles falam sobre 3 coisas. Eles falam dos gigantes, eles falam deles mesmos e eles falam das impossibilidades. Eles se impressionam com gigantes. Eles se impressionam com gigantes. E depois eles olham para eles. E a visão sobre eles está distorcida, porque a Bíblia diz que eles se veem como gafanhotos. Ou seja, eles se veem distantes. É como se eles dissessem assim, ó, não é para nós essa terra. Não é para nós essa vida, não é para nós esse tipo de promessa. É melhor que a gente volte para o Egito mesmo, vamos eleger um outro líder, vamos levantar uma outra liderança, vamos voltar para o Egito. Quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, pensou em voltar para o Egito? Eu preguei sobre isso terça-feira, saiu na internet hoje, você pode olhar lá. Quando a vida se torna amarga. Quantas vezes você decidiu voltar para o Egito na tua vida? O Egito não é teu lugar, não. Tem gigante na terra da promessa, mas Deus vai te dar essa terra. Tem dificuldade na terra da promessa, mas se Deus falou, Ele vai te dar essa terra. Ajuste a sua visão, meu irmão. Não veja os gigantes, veja a terra. O problema dos 10, qual foi? É que eles viram o gigante, eles viram eles mesmos, mas não viram Deus. E qual foi a solução de Josué e Calebe? Eles viram Deus. Aí você me pergunta, pastor, eles também viram os gigantes? Claro que viram. Eles viram as dificuldades? É claro que viram. Irmãos, quando a gente fala de visão de conquista, ninguém aqui está falando para você negar a sua realidade. Fechar os olhos e negar a realidade. Ninguém aqui está dizendo isso. Nós só estamos dizendo que você, diante da sua realidade difícil, veja Deus. Ajuste a sua visão à visão de Deus.
Deus tem uma visão a teu respeito, Deus tem uma visão sobre a sua vida. E se você continuar olhando só a partir da sua visão, você não vai ver o que Deus quer fazer na sua história. Os 10 não viram isso. Eles excluem Deus da sua visão. Eles decidem não ver o que Deus estava fazendo, enquanto que Josué e Caleb, eles veem os gigantes, eles veem as dificuldades, eles se olham também, eu tenho certeza disso, que eles se olharam também. Eu tenho certeza que quando eles ouvem os 10 falando do gafanhoto, eles também se viram como tais. Porque eram seres humanos, homens, como qualquer outros. Mas a grande questão é que, além disso, eles decidiram ver as intervenções de Deus na história deles. Pergunto a você nessa noite, diante da sua promessa, diante dos gigantes que te impedem de viver a promessa, o que você está vendo? O que você está vendo? Você está vendo mais os gigantes do que a promessa? Você está vendo mais as dificuldades do que o próprio Deus? Nessa noite, Deus te pede, ajuste a sua visão à minha visão. Eu estou te mostrando, eu estou dizendo o que eu vou fazer, eu estou entregando promessas para a sua vida, eu vou dar conta de dar tudo o que você precisa, então ajuste a sua visão à minha visão. Eu sou Deus provedor, eu sou Deus sustentador, eu que te trouxe até aqui, eu que libero promessas e não minto, eu vou dar essa terra para você. Você acha que não teria dificuldade? Nós estamos diante de um grande passo na nossa igreja, que é o campus de expansão, uma terra que Deus nos deu. Amém, irmãos? Uma terra que Deus nos deu. Glória a Deus, vocês estão craque. Agora, tem dificuldade? Tem muita dificuldade. Nós estávamos fazendo uma conta por baixo ali, pastor, quantos? 400 mil? 400 mil para entrar. Uma conta por baixo, de estrutura que nós precisamos levantar para entrar nessa terra. 400 mil, é pouco ou muito? Irmãos? É muito para você, é pouco para Deus. Mas é muito para mim. Mas para Deus é pouco. Depende da maneira como você vê. Entende? Porque se Deus nos prometeu, Ele vai dar. Se Deus nos estabeleceu essa promessa, Ele vai dar, Ele vai cumprir. Porque isso não tem a ver com visão pessoal. Entende? Isso não tem a ver com a visão de uma pessoa, isso tem a ver com a visão do reino, isso tem a ver com a visão de expansão. E tudo que se fala em expansão e crescimento está falando de visão de Deus. Porque a visão de Deus, ela aponta para a multiplicação. A visão de Deus, ela aponta para a expansão. A visão de Deus, ela aponta para o crescimento. A visão de Deus não é uma visão de atrofia. A visão de Deus não é uma visão de uma vida mirrada. A visão de Deus não é uma visão de uma vida encolhida, amargurada, encurvada. A visão de Deus é a visão de crescimento. A visão que Deus tem para você é uma visão de conquista, de crescimento, de multiplicação. A visão que Deus tem para você é uma visão de expansão. Então, se Deus deu essa visão à igreja, Ele vai dar conta de cumprir essa visão. O que nós temos que fazer agora é ajustar a nossa visão à visão dEle. Senhor, me mostra o que o Senhor está vendo, que eu não estou vendo. Eu ajusto a minha visão à sua visão, Senhor. Eu vejo a promessa, eu vejo a provisão, eu vejo o escape, eu vejo o livramento, eu vejo aquilo que o Senhor já está levantando, aquilo que o Senhor já está fazendo em prol da tua promessa ser estabelecida. O que Ele faz na igreja, Ele faz na sua vida também. Deus abençoa a igreja para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Eu me lembro quando eu pastoreava a igreja de Anchieta, no Rio, e a igreja de Anchieta era uma coisa muito interessante. Ela ficava numa posição em que o sol batia o dia inteiro nela. O dia inteiro batia um sol ali, e ela não tinha ar-condicionado. Então nós chegávamos para o culto à noite, o lugar estava um forno, porque as janelas da igreja, não é aquela janela que abre assim, é aquela janela, sabe aquelas janelas que... Isso mesmo, vasculhante. E a maioria deles estava emperrado, né? Então nem abria direito.
Então, quando nós chegávamos na igreja para o culto de noite, 7 horas da noite, o sol batendo ali até as 5 da tarde, Rio de Janeiro, 45 graus ali, está tranquilo. Área de Nilópolis, perto da Baixada, uma maravilha, quem conhece sabe do que eu estou falando. Parece que ali o sol é até mais quente, né? Então nós chegávamos ali, irmãos, os ventiladores, eles circulavam ar quente na igreja. Meu Deus, hein, pastor? Naquela época eu usava terno e gravata, colarinho clerical. Eu sofria demais, irmãos. Sofria demais. Nada contra terno e gravata, tá, irmãos? Por favor. Aí, o que aconteceu? Nós desafiamos a igreja a comprar ar-condicionado. A igreja não tinha recurso. E começamos a desenvolver oração, não fizemos campanhas, fizemos oração para que Deus gerasse o recurso. Não fizemos almoço, nada disso. Porque naquele momento Deus tinha falado que nós iríamos colocar sem esses recursos. Nada contra, mas foi uma palavra de Deus para nós. E nós assim fizemos, pela fé. Eu me lembro, posso estar enganado sobre isso, mas eu me lembro que para nós climatizarmos a igreja ficou em torno de R$12.000, o que para a nossa realidade era uma realidade muito complicada. Uma igreja que arrecadava 8, 9 mil quando eu cheguei lá. Mas sabe o que aconteceu? Nós ajustamos a nossa visão. E nós demos alguns passos de fé. Colocamos o ar-condicionado. Sabe o que aconteceu logo depois? Logo em seguida, a Lu deve lembrar dessa história. As pessoas começaram a ser abençoadas nas suas vidas, nas suas casas. Irmãos, impressionante. Pouco tempo depois, tinha uma galera da igreja com ar-condicionado em casa. Na mesma época. Começou a pipocar, era um, era outro, e vinha falar comigo, pastor, botei ar-condicionado no meu quarto. Eu falei, poxa, botei ar-condicionado na minha sala, agora minha casa também tem ar-condicionado. Irmãos, você faz parte de um corpo, amém? Quando Deus abençoa a igreja, Ele abençoa a sua vida também. A visão não é só para esse lugar. Você é alcançado por aquilo que Deus faz nesse lugar. Você é alcançado por aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. A visão que Deus tem para esse lugar, ela passa pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu casamento. O que Deus está restaurando aqui, Ele vai restaurar aí. O que Deus está restaurando aqui, Ele vai restaurar na sua vida, na sua casa. Ele vai restaurar na sua história também. O que Deus está dando para a igreja, Ele vai dar para você também. Na medida em que você abençoa esse lugar, na medida em que você investe no reino, que a sua visão é ampla, que a sua visão é a visão de Deus, Deus também abençoa a sua vida. Quantos creem e recebem isso? Então levanta a tua mão bem alto e diga assim: Senhor Jesus, eu decido participar de tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Eu decido viver e ver tudo que o Senhor está fazendo aqui, e a minha vida será impactada por esse lugar. Amém. Aplauda o Senhor. Inclua Deus em sua história, irmãos. Ajuste a sua visão. O gigante está desafiador demais. Você não pode lutar contra o gigante, humanamente falando. Você não pode fazer. Mas tem duas coisas que você pode fazer: crer e obedecer. Você não pode fazer, mas você pode crer e obedecer. Pastor, eu não posso fazer. Não está na minha alçada fazer, pastor. Eu não consigo. Humanamente falando, não tem nada para eu fazer. Mas você pode crer e obedecer. Diga comigo: eu posso crer e eu posso obedecer. Ajuste sua visão. Terceiro e último, eu encerro com ele. Tenha uma visão direcionada pela promessa. Diga comigo: a minha visão precisa ser direcionada pela promessa. Volto a ler o verso 31. Não podemos atacar aquele povo,
é mais forte do que nós. Enquanto que Josué e Caleb, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Que discrepância de discurso, né? Diga comigo, e a dará a nós. Isso é promessa. Amém? Isso é promessa. O que Deus prometeu na sua vida, ou para a sua vida, Ele vai te dar. Ele vai dar a você. Não se espante com os gigantes da caminhada. Não tenha uma visão limitada, não se espante. Por mais que as possibilidades humanas cessem, irmãos, não há limites para Deus. Deus não conhece limites. Deus não conhece limitação. Deus não conhece nenhum tipo de empecilho. Tenha fé, que a tua fé seja depositada na promessa. Que a sua fé seja depositada naquilo que Deus falou, na revelação, na promessa. E olha, preste atenção, por favor, olha para cá. Não é fé na fé não, hein? Não é fé nos teus recursos, não. Não é fé no que você tem nas mãos, não. Não é fé na sua capacidade, não. É fé numa palavra que Deus te entregou. É fé na revelação. É fé na promessa. É fé na palavra. Por isso, não caminhe sem promessa, sem palavra. Porque senão você vai estar lançando uma atitude em cima do que você acha que tem que fazer. Até onde você pode chegar? Até onde você consegue ver alguma coisa? Então, não é fé no que você tem. Não é fé nos teus recursos. Deus vai usar o que você tem, ok? Mas se você fica só acreditando só nisso, ou seja, fica depositando a sua confiança, a sua fé no que você tem nas mãos, você vai perder isso, meu irmão. Você vai perder de viver a promessa. Porque quem vive promessa não vive baseado nas suas próprias forças. Ok? Quem vive promessa não vive baseado nas suas próprias forças. É aplicar fé na revelação. Qual é a palavra de Deus para a tua vida hoje? O que Deus tem falado para você? Então aplica a fé sobre essa palavra, meu irmão. Ninguém pode contestar isso, porque é Deus que está te falando. Entende? É Deus que está te falando. Então aplica a fé nessa palavra. Só que tem uma coisa. Primeiro, essa palavra, e presta atenção aqui. O sonho de Deus, ele não vai contradizer a palavra dele. Então, se você tem alguma coisa sendo gerada no teu coração, você acha que é promessa, mas contradiz a palavra, é coisa da tua cabeça. É coisa da tua cabecinha. É sonho teu, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com algo que Deus está te dando. Segundo, o sonho que Deus te der vai também abençoar outras pessoas. Se é algo que Deus está gerando no teu coração e você acha que é promessa, mas é só para você, sinto em te dizer que é coisa da tua cabeça. Porque o que Deus te der como promessa, não vai ficar só em você. Entende? É para abençoar também outras pessoas. É para abençoar o seu irmão da direita, da esquerda. É para abençoar a sua igreja. É para abençoar a sua vizinhança. É para abençoar o lugar onde Ele te semeou, onde Ele te plantou. Agora, se é só para você, então não é sonho de Deus, não é promessa. É algo que você inventou na sua cabeça e acha que é certo, e está se convencendo disso. Se isso começa e termina em você, tem fôlego, né, rapaz? Ainda bem que ele não veio aqui, né? Chorar aqui perto, senão... Oh, rapaz, maravilha. Manda ver, manda fogo mesmo. Irmão, eu perdi onde eu estava. Jesus, me ajuda. Se é algo que é só para você, então é coisa da tua cabeça, meu irmão. Sinto muito, porque o que Deus vai te entregar, Ele vai te entregar para abençoar outras vidas também.
Deus não te chamou para ser só um reservatório. Deus te chamou para ser um canal de bênçãos. E através da sua vida, você abençoa. Através da sua vida, você estimula. Através da sua vida, você profetiza, você motiva, você leva a palavra de Deus adiante. Você testemunha. Para nós orarmos, o Deus que dá a visão é o mesmo Deus que vai cumprir a visão. Tenha fé na promessa. Se Ele te entregou uma revelação, Ele vai cumprir. Não fique ansioso, não dê passos fora do propósito, não caminhe por você mesmo. Se Deus entregou essa visão a você, Ele vai cumprir essa visão na sua vida. Amém? Mas a sua fé precisa estar focada na promessa, na palavra, na revelação. Por isso a pergunta de hoje: o que Deus tem falado para você? Palavra que o anjo entrega para Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas o quê? Irmãos? Promessas. A visão que Deus está te entregando, Ele vai cumprir. Mas a sua fé precisa estar na palavra que Ele te entregou. Não se esqueça das duas coisas que eu mencionei aqui. Se é algo só para você, é coisa da tua cabeça. Se é algo que contradiz a palavra, é coisa da tua cabeça. Pastor, o que eu faço agora então? Pô, esquece. Simples assim, para de fazer birrinha. Se está contradizendo a palavra, não tem como isso dar certo na tua vida. Deus não vai te abençoar. Se é só para você, não é propósito de Deus. Não é propósito de Deus. Estou te dizendo isso. Por isso que tem algumas coisas que às vezes nos confundem. Mas essa conversa é para outra história, para outro dia. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé? A nossa oração nessa noite é que você, e eu também, né, eu faço parte dessa palavra, essa palavra passa por mim, receba uma nova visão. Receba a visão de Deus para a sua história. Qual é a visão de Deus para a minha história? É uma visão de conquista. É uma visão de futuro. Não é, e aí eu estou dizendo que não é visão de Deus para a sua história. Não é a visão da escassez. Não é a visão da insatisfação. Não é a visão do medo. Não é a visão da incredulidade. Não é a visão da autocomiseração. Não é a visão do derrotismo. A visão de Deus para a sua história é uma visão de conquista. Mas de futuro, de esperança. Mas qual é a sua decisão nessa noite? Porque os gigantes estão lá. Os gigantes estão lá. Entre a promessa e onde você está, tem os gigantes. E muitas vezes quando você caminha na direção da promessa, a primeira coisa que você enxerga é os gigantes. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando você fixa os seus olhos nos gigantes e não na promessa. O problema é quando você esquece de Deus e vê só as dificuldades. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então veja Deus. Ajuste a sua visão. Veja Deus, veja a provisão. Veja uma nova realidade. Veja a promessa. O apóstolo Paulo fala que andamos, em 2 Coríntios, andamos por fé e não por aquilo que vemos, não por aquilo que enxergamos, mas andamos por fé. Nessa noite, Deus está querendo que você saia daqui com uma decisão.
a decisão de ver além, uma visão de conquista. Amém? Quero orar por você nessa noite. Quero convidar você a dar um passo. Quero convidar você a assumir a visão de Deus para a sua realidade. Eu não sei como está a sua realidade. Você sabe, e principalmente Deus sabe. Mas eu não sei, não conheço todos aqui. E quem sabe você chega aqui nessa noite com uma realidade difícil. Quem sabe você chega aqui nessa noite com uma visão limitada. Eu pregava hoje no culto das 8 sobre ampliar a visão. E eu usava aquele texto da mulher encurvada, que por 18 anos ela andou de uma maneira encurvada. Muitos estão com a sua coluna plena, mas a sua visão está limitada. Elas não conseguem ver muito além disso aqui, porque a sua fé está encurvada. Não é prostrada, não, é encurvada. Talvez a sua visão está limitada. Talvez você não está conseguindo ver. Não tem nenhum problema nisso. Ok? Sabe qual é o problema? É você sair daqui continuando não vendo, por falta de uma decisão. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de ver. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de ver além do que você pode enxergar, de assumir uma visão de conquista, de assumir uma visão sobrenatural, de assumir uma visão de futuro para a sua vida. Qual é a visão que você tem do seu ministério? Qual é a visão que você tem da sua célula? Qual é a visão que você tem do seu chamado? Ah, pastor, um dia eu estava muito vibrante com isso, hoje eu já não estou muito não, perdi a visão. Perdi a visão do meu chamado, perdi a visão da minha célula, perdi a visão do meu ministério. Nessa noite, Deus vai restaurar toda a visão aqui nesse lugar. Nessa noite, a nossa oração é para que você saia daqui com uma visão de conquista. Uma visão de conquista, para além do que você pode enxergar. Amém? Vamos tomar essa decisão nessa noite? Amém? Quero convidar você a vir ao altar, a sair do seu lugar e tomar essa decisão, assumir essa postura de vida. Qual é o seu gigante? Qual é o gigante que está entre a sua vida e a promessa? Qual é o gigante que está limitando a sua visão, a sua maneira de ver, a sua maneira de olhar para a sua vida e para a sua história? Onde ele está localizado? É no seu trabalho? É na sua família? É no seu relacionamento com Deus? É na sua vida financeira? Saia do seu lugar, tome uma posição hoje. Eu saio daqui, Senhor, com uma decisão de ver, uma visão, de ter uma visão de conquista, de ver além do que eu posso enxergar. Não uma visão de escassez, não uma visão de murmuração, não uma visão de autocomiseração, de tragédia, de pessimismo, mas uma visão de conquista. Pode vir, pode vir. Aleluia, pode vir. Venha ver a promessa, ver o propósito, ver o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, ver o que Deus quer realizar, ver o que Deus quer realizar. Talvez você está no deserto. Talvez o seu deserto não se chama Parã, mas talvez o seu deserto tem outro nome. E Deus está te mandando lá, ó, vai espiar a terra. Vai espiar a terra, porque eu vou dar para vocês essa terra. Qual é o relatório que você traz? Qual é o relatório que você volta de espiar a terra? Tem um relatório de conquista. Tem um relatório que vai além do que você pode enxergar. Tem um relatório de cura, de provisão. Tem um relatório de salvação. Tem um relatório de redenção. Você decide para onde você fixa a sua visão. Você decide.